O que sobrou da reforma Bresser? Mais do que se imagina. Existe uma coisa em políticas públicas que a gente chama que é o centro da agenda. Quais as ideias, né, do sopão lá do Kingdom, né? Quais as ideias que ainda dominam as políticas públicas. Do ponto de vista da gestão, ninguém propôs algo oposto ao que o Bresser propôs. No máximo se fez alguns ajustes. Eu acho que a grande novidade em relação a Bresser, para além dos ajustes e aperfeiçoamentos, é a coisa de colar mais gestão com políticas públicas. Acho que essa é a grande novidade. Mas acho que a agenda principal de reforma, se você lê a lei orgânica lá, o prefácio do livro é feito pelo Luiz Carlos Bresser Pereira. Quem fez foi a ministra Dilma Rousseff. O problema da agenda Bresser não é o consenso em torno de suas ideias, do ponto de vista mais geral, é como implementá-la politicamente. O que o governo federal pode fazer é criar incentivos para cooperação e coordenação nas regiões metropolitanas. Tem um caso importante agora do consórcio de transporte público em Recife, que teve um papel importante no governo federal. O parlamento lá de BH, o governo federal está entrando um pouco mais. Pode incentivar a cooperação pela linha dessas obras macroestruturantes do governo federal. Acho que é o que ele pode fazer mais. Eu acho que, na verdade, quem deveria cuidar mais da gestão, e faça a ponte com a última pergunta, metropolitana, seriam os estados, até porque a Constituição lhe jogou isso no colo. E eles estão esperando que o governo federal resolva. O que é comum nos estados brasileiros, que é esperar um pouco aquilo que tem muito custo, que o governo federal resolva. Se os estados perderam sua função com o crescimento da relação entre União e municípios, essa pergunta tem que ser respondida com muito cuidado, porque ela pode levar a ideia de que os estados não importam. Vou lembrar uma pergunta clássica da ciência política. Se não importassem, qual é a prova dos 9 analítica? Não haveria políticas dos estados diferentes. Diferentes não só entre si, mas em relação à União. E quem estuda gestão pública vê que eles fazem coisas diferentes da União. A questão é saber qual é o lugar deles no conjunto das políticas públicas. Algumas coisas são mais claras, outras são indefinidas. E no campo das indefinidas, cabe não só aquilo que o Estado não consegue definir porque perde no cabo de guerra, mas também existe aquilo que é indefinido porque o Estado não quer entrar, porque ele ganha não entrar. Veja o que aconteceu com o Fundeb agora. Os estados do Nordeste estão aumentando sua rede de ensino, um processo inverso do que se esperava. Por quê? Porque ganham dinheiro. O que é ruim, na verdade, não é tanto essa ideia se os estados importam ou não importam, é o efeito dessas indefinições para o conjunto das políticas públicas. Acho que essa é uma pergunta mais relevante. Se os estados, só para dar um dado a vocês, os investimentos públicos esse ano de Minas Gerais, Rio e São Paulo são maiores que os investimentos públicos da União, exceto Petrobras, exceto os estatais. Se eles não importassem, isso não existiria matematicamente. O imposto que mais se recolhe no Brasil é o ICMS. É o único país no mundo em que o imposto subnacional é maior que os impostos nacionais. O ICMS não é só grande, ele tem um efeito de política industrial brutal. Se os estados não fossem importantes, os governadores não teriam o poder que têm, né? E aí tem, digamos assim, no ponto de vista tributário, a gente não pode esquecer uma grande criação que é o CONFAS, né? Que é o cartel tributário estadual, que inviabiliza uma série de ações. Toda a discussão de política industrial hoje, o governo federal faz, onde vai bater? CONFAS. CONFAS. Nós tiramos o nosso imposto. Não vamos esquecer do papel dos governadores na generosa distribuição de verbas. O sujeito aqui em São Paulo, sentado no Palácio dos Bandeirantes, ele tem muito poder, porque ele decide se a sua cidade vai ter a ponte nova ou não vai ter. Se vai fazer o ginásio de esporte, se vai fazer. E essa miudeza da política é importante, traz voto, né? Você não pode passar por cima do deputado da região, senão você vai ter problema de apoio, não vai fazer campanha para você lá na frente. Não, de novo, o nosso sistema político alimenta também esse padrão de atuação dos estados. Ele não é ingênuo, né? Como você colocou, ele não é ingênuo. Tem uma série de jogos que estão sendo jogados nos estados. Do meu ponto de vista, o grande problema é não se ter conseguido fazer com que o Estado seja um articulador do desenvolvimento local. Com relação à reforma Bresser, eu tenho uma posição muito parecida com a sua. De uma certa maneira,
a febre do experimentalismo cessou em 98, 99. Os erros e acertos que ela teve até então, de lá para cá, tivemos muito pouca inovação e alguns princípios ficaram mais ou menos estáveis. E não dá para dizer que o processo da reforma agrária não entrou nos corações e nas mentes da sociedade, pelo menos das pessoas mais próximas do campo, e da burocracia federal, seguramente. E aí você citou a Regina, que tem uma grande operação de mudança de estrutura mental, que é operada pela ENAP. Então, teve um acerto do ponto de vista da estratégia de intervenção naquela ocasião, que foi, não adianta simplesmente fazer as leis, implantar as mudanças, as reformas estruturais, mas temos também que convencer as pessoas e de alguma maneira mudar as mentalidades. Isso foi feito e a gente tem um resultado até hoje. Isso é nítido quando você conversa com servidores de carreira da área de gestão do governo federal, né? Eles vão ter lá suas nuances, mas vão no final das contas defender ideias muito parecidas que foram levantadas naquela ocasião, né? Um dos nossos problemas metropolitanos é a assimetria dos municípios. As nossas capitais, vejam, o que o prefeito de São Paulo precisa falar com o prefeito de Biritiba-Mirim? Na verdade, a gente tem que lidar, a gente está trazendo essa ideia, com um problema no Brasil que é a disparidade dos entes municipais. Cidades, municípios de portes tão distintos, que estão submetidos ao mesmo arcabouço jurídico e institucional, geram um conjunto de distorções que você mencionou. Junto com essa obrigatoriedade de se seguir o mesmo molde, vem o próprio desenho de instrumentos de gestão e de padrões de relação da União e mesmo dos estados com os municípios, que são absolutamente top-down. Aquela imagem dos tecnocratas de Brasília dizendo o que vai acontecer num município em algum lugar muito isolado do país é plenamente verdadeira. As pessoas não têm a menor ideia. Os caras não saem do plano piloto direito. Eles conhecem o Rio de Janeiro, São Paulo, o plano piloto e Nova York. E não conhecem o Brasil. Será que a gente tem que continuar desenhando os mesmos padrões de convênio, as mesmas regras, iniciativas do tipo forçar ou estimular o consorciamento? Parecem interessantes, mas veja, nós temos uma baixa adesão à lei de consórcio público, sim. Uma baixa adesão, né? Mais consórcio privado, e tem crescido os consórcios privados. Sim, mas os consórcios públicos e intermunicipais, que, vejam, na época que isso foi aprovado, quem era o secretário dos federativos era o Vicente Trevas, um velho militante da gestão municipal, etc. Ele devia ter uma expectativa maior de que ia florescer consórcios por toda parte. Isso não aconteceu. Os estados tratam muito pouco o problema da qualidade da gestão dos municípios. Essa ampliação dos sistemas provavelmente vai acontecer na base dos erros e acertos, muito mais do que um planejamento totalmente prévio. E talvez seja uma visão extremamente tecnocrática, chata, e dá para pensar isso de antemão. Posso ser aqui até criticado, falar, poxa vida, o cara estuda administração a vida inteira e vem falar que tem que fazer tentativa e erro. Mas para problemas novos, às vezes é possível, ou é necessário experimentar. A experimentação em si não é um mal. O mal é a experimentação irresponsável. Se o governo federal estimular no processo de expansão de sistemas de políticas públicas distintas maneiras de articular os sistemas, isso pode ser válido e tem lá na frente algum modelo pode se consolidar como vitorioso ou não. Qualquer federação é um conjunto de heterogeneidades. Quando uma nação tem um conjunto de heterogeneidades que, se não tiverem alguma solução especial, particularmente do ponto de vista espacial, a nação não sobrevive enquanto tal. Tem várias heterogeneidades etnolinguísticas, como na Bélgica, etno-religiosas na Índia, tem problemas, digamos, de heterogeneidades físicas, imagine a Rússia, por exemplo, socioeconômicas e por aí vai. O Brasil, se você olhar quais são as heterogeneidades, são 4 heterogeneidades. Eu acabei de escrever um texto para um livro agora sobre isso, do IPEA. Uma heterogeneidade é física, né? O Brasil tem um tamanho e uma diversidade natural muito grande. É muito difícil países grandes e com grande diversidade natural não serem federação. Quase são compelidos a.
E se não forem, não serão um país, serão 2, 3, 4, quantos vierem. Segunda heterogeneidade básica é da própria formação colonial brasileira, que redundou em regionalismos, isto é, sentimentos, valores e costumes regionais ou locais. Afinal, o Brasil não teve uma colonização, teve várias. Se você tentar entender o Brasil lendo Casagrande Senzala, é falso. Casagrande Senzala talvez explique o Brasil do Nordeste açucareiro. Não vai explicar o Sul, talvez tenha que ler o Érico Veríssimo. Não explica boa parte do território brasileiro, digamos, da marcha para o oeste, na qual São Paulo está, ou São Luís, que até o final do século XVIII falava mais francês do que português, porque estava mais ligado ao Caribe do que a Portugal. Você tem um processo de formação colonial que gerou regionalismos. Há vários países que têm regionalismos. Portanto, há uma ideia de defender um certo autogoverno local. Se são 26 autogovernos locais, é questionável. Meu amigo André Martin, geógrafo da USP, diz que não são 26, mas faz lá um cálculo, faz um estudo histórico-geográfico. Se são 26, são 16, não importa, mas essa é uma heterogeneidade básica. Uma terceira das 4 é a heterogeneidade da desigualdade regional, que foi fundada no Brasil no século XX. O Brasil não tinha essa desigualdade regional e criou uma desigualdade regional, inclusive nós temos instrumentos para isso, e é um tema político fundamental, a desigualdade das macro-regiões, de tal modo que, para o funcionamento da federação, é preciso ter instrumentos para lidar com as desigualdades das macro-regiões. É preciso ter instrumentos para lidar com a heterogeneidade física e com a heterogeneidade dos regionalismos, né? Estados, de certa maneira, é uma solução para isso, como para as macro-regiões são políticas regionais, representação diferenciada no Congresso, coisas assim. E a última heterogeneidade é fruto do nosso processo recente de redemocratização. O Brasil é a única federação triádica homogênea, ou seja, uma federação de 3 entes que são homogeneamente tratados como entes federativos, os municípios. Tem poderes locais como entes federativos em alguns lugares, na Alemanha, na Índia, na Bélgica, mas não todos os poderes locais. O Brasil transformou 5.565, pelo último número do IBGE, em entes federativos plenos e homogêneos. Só que hoje, se você pegar o índice de Gini, o índice de desigualdade, há mais desigualdade socioeconômica dentre os municípios do que entre as macro-regiões. Então, a distância é muito maior. Se você criasse um indicador, isso não foi ainda, mas um indicador de capacidade de gestão, e aí então os municípios seriam mais desiguais entre si. Diante dessa heterogeneidade, é preciso, nela quero chegar, criar instrumentos para lidar com esse desafio federativo brasileiro, que vai supor em algumas coisas criar mecanismos de equalização, noutras criar mecanismos federais de equalização, noutras criar mecanismos estaduais de equalização, vai exigir outras coisas, mecanismos de integração intermunicipal, para outras integração que ultrapasse o nível de um estado de municípios vizinhos, que a região Bahia, por exemplo, lá no Vale de São Francisco, Bahia, Pernambuco, Juazeiro, Petrolina, no fundo o que eu estou querendo dizer em torno de Brasília. O que eu estou querendo dizer é que, para uma federação que fez essa opção constitucional profunda, você vai ter que ter um conjunto diferenciado de arranjos federativos. E, portanto, o melhor é optar por mecanismos mais elásticos e flexíveis de federalismo, no caso brasileiro. De tudo que você buscar homogeneizar muito na federação brasileira é muito complicado. E nesse federalismo mais elástico e flexível, dividir mais essa heterogeneidade municipal entre União e Estado. Eu acho que é isso que tem que fazer. É isso que não vai deixar simplesmente que a solução seja quadricular ou sistêmica. Você falou